Olá pessoal, então vamos falar de um pré-requisito aqui que é sobre um estudo mais aprofundado da carteira do IMA-B, que é a carteira base, é o benchmark para o ETF de títulos públicos do Itaú, tá? Nesse vídeo aí que eu gravei há um pouco mais de tempo, vocês podem ter um pouquinho mais de ruído na gravação, tá? Eu peço desculpas por isso, tá? Mas a compreensão, a análise desse vídeo é de fundamental importância para a gente conseguir entender os próximos vídeos que eu vou publicar, em que eu vou analisar uma carteira dentro do Tesouro Direto para perseguir o IMA-B, assim como o ETF do Itaú, e uma outra carteira baseada no Tesouro Direto para bater o IMA-B e bater o ETF do Itaú, tá? Então, pessoal, vou pedir paciência para vocês, muita atenção nesse vídeo aqui e aguardem os próximos, que o conteúdo está simplesmente espetacular. Agora nós vamos rodar a vinheta e bons estudos para todos. Olá pessoal, tudo bem? Então voltando a falar das NTNBs que vão compor o ETF aí de títulos públicos, né? A gente não pode falar em ETF de tesouro direto, tá? Porque ele não tem Selic na carteira, ele não tem pré-fixados e ele tem NTNBs que não existem para nós no tesouro direto, como por exemplo a NTNB 2055 com juros semestrais, tá? Que é essa aqui. Essa primeira tabela, gente, do dia 15 de abril, eu separei aqui em azul e laranja a primeira parte do índice que poderia compor uma ETF futura, por que não, né? Que é o IMA-B5. E separei aqui em laranja o IMA-B5+, que são os títulos com mais de 5 anos, tá? E todos esses índices aí são publicados pela Ambima, tá? Então recomendo que quem se interessar acompanhe lá no site da Ambima esses índices, tá? É muito interessante. Tá, depois eu fiz o comparativo. Agora vamos ver aqui, ó. Então, essa é a nova tabela de estudo que eu fiz me baseando naquela, do dia 15 de abril de 2019, mas com mais informações, tá? Então, quais as informações que eu fiz uma pequena modificação. O que está aqui em fundo verde clarinho não é o IMA-B5, tá? São os... Por quê? Porque o Tesouro IPCA 2024 não entra no IMA-B5, ele entra no IMA-B5+. Mas eu coloquei aqui porque eu considero, pelas minhas análises, que NTNBs até 2024 são muito resilientes, ou seja, elas resistem bastante a uma subida de taxa, que é ruim para os nossos investimentos, como a gente sabe, para quem já detém os papéis. Para quem vai entrar é bom, mas para quem está com os papéis na carteira é ruim, porque o investimento se desvaloriza e dá uma estressada, certo? Quanto mais tempo você é possuidor dos títulos, menos esse efeito aparece, tá? Então isso também tem que ser dito. Então, nessa análise aqui, eu coloquei o Tesouro IPCA 2024 aqui junto com esses de curto prazo, que em vermelho a gente não tem no Tesouro Direto, em azul a gente tem. O do 19 a gente não pode comprar, tá? O 24 a gente tem sob a forma de NTNB principal, né? Sem pagamento de juros semestral, recebe tudo no fim. Mas a gente tem o 2050 e o 2026 com pagamento de juro semestral. O 35 a gente tem sob as duas formas. E o 2045 a gente tem sob a forma de NTNB principal. A gente não tem o 2030 e o 2040, que eu acho que seriam muito úteis para o Tesouro colocar para a gente, né? Para quem planeja aposentadoria, para quem planeja, de repente, aí, a compra de um imóvel, né? E vai economizar para fazer um pagamento bom à vista e conseguir um bom desconto. Seria muito interessante que tivesse NTNB para 2030 e 2040 no Tesouro Direto, tá? Então, em vermelho são os papéis que não existem, em azul os papéis que existem, tá? E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá?
eu fiz aqui a taxa composta deles por uma inflação estimada em 4,15%, pegando ali o valor do Boletim Focus, um pouquinho mais alto que o do Boletim Focus, tá? O Boletim Focus, se não me engano, baixou de novo para 4%, depois que saiu a notícia que não vai ter greve dos caminhoneiros. Desculpe. Então eu também diminui um pouquinho dos 4,5 para 4,15, tá? E aí o que a gente vê? A gente vê que quanto maior o prazo, maior é esse rendimento composto, que é o rendimento da taxa mais a inflação. Porque como eu falei para vocês, né, esses títulos aqui eles são mistos, tá? Eles têm um componente pré, que é essa taxa aqui, e o componente pós, que é o IPCA. Então, quanto mais longo o prazo, maior é a taxa de rendimento, certo? Com uma pequena deturpação na curva aqui entre o 2050 e o 2055, que lá nos nos milésimos ele fica menor. Né? Interessante isso aí. E o cálculo da duration, tá? Como são todas NTNBs que pagam juros semestrais, então são todos assim com a mesma característica, a única coisa que difere é o prazo, a duration é muito válida, porque tu não precisa ter nenhuma modificação na fórmula, porque para a NTNB principal, tu tem que usar uma fórmula diferente, certo? Aquela que não paga os juros. Então, isso pode alterar um pouquinho aí a representatividade do teu resultado, estatisticamente. Então, por que eu falei em outros vídeos que esse ETF, pela composição da carteira, vai ser muito seguro? Por causa disso aqui que está marcado em verde, ó. Porque a duration de todos esses títulos aqui é menor que 5. E a gente sabe que uma duration abaixo de 5 é muito boa. É muito boa por quê? Porque quando a taxa cai, você tem uma rentabilidade boa nos títulos, e quando a taxa sobe, o papel ele empata, ele não vai para o prejuízo, como por exemplo o Tesouro IPCA mais 2045, que é o de prazo mais longo. E aí, na outra parte, que são os títulos mais longos, o que nós temos? Nós temos, tá, vários aqui de médio prazo, 2026, 28, 2030, aí 2035, que já é longo prazo, 2035 em diante é longo prazo. Mas vejam que na alocação percentual, que está aqui o peso do papel, tá, essa formação teórica da carteira está lá explicado no site da Ambima como é que eles fazem. Eles fazem em função do preço e em função dos prazos, em que eles alocam em grupos de quartis, tá? De 25%. Tá? É bem interessante, mas é muito profundo. Eu vou gastar 1 hora falando para vocês, e é um conhecimento interessante, mas que não é assim tão fundamental assim para a gente fazer um investimento. O que é interessante ver? Que aqui, aí eu vou mostrar aqui essa outra continha. Então, nesses prazos aqui em verde, ó, que são curto prazo, 5 anos, botei o 2024 por minha conta e risco, tá? São títulos com duration baixa, ou seja, risco baixo, a duration traduz o risco, tá? Risco baixo. O que acontece? Nós temos 49,9% dos papéis ali. Então, quer dizer, é uma carteira bastante defensiva, certo? Por quê? Porque aqui a duration é curta, então a gente não vai ter muito risco. E na parte longa, que é um pouquinho mais de 50%, a gente tem ainda, ó, um componente bem legal aqui, ó, de quase 10% de papéis de médio prazo. Quem tem na carteira, por exemplo, o Tesouro IPCA mais com juros semestrais para 2026, sabe disso. Sabe que ele é um papel que altera muito pouco, que está sempre pagando os jurinhos lá de 6 em 6 meses, tá? E quando a taxa sobe, ele não cai, ele segura bem. Então, de médio prazo, outra questão importante é que esse médio prazo aqui, os títulos na parte média da curva, foram os papéis escolhidos pelo gestor da Verde, né? Que eu comentei num vídeo
em 2018 ainda, e ele teve um belo lucro escolhendo esses papéis no ano passado, tá? E ele escolheu da parte do meio da curva. Por quê? Porque ele queria ter uma rentabilidade já antevendo que as taxas iam cair em função do risco eleitoral, aquela coisa toda. Ele não foi nos de curto prazo, porque aqui também há o ganho, mas o ganho é um pouco menor, e ele não foi nos de longo prazo para não correr risco caso os planos dessem muito errado. E aí nós temos aqui, depois tem que somar direitinho aqui, acho que chega a 40% na parte de longo prazo, que é o que traz mais risco para a carteira, mas é o que também traz um ganho a mais. E aí a gente vê aqui, ó, que a duration ela começa a passar de 10 aqui, ó, na NTN-B para 2035. Então aqui é onde o risco vai estar maior, mas é onde os maiores ganhos também estarão, tá? Então, pessoal, eu queria mostrar essa tabelinha aqui mais completa para vocês, tá? Então, relembrando aqui os principais pontos. Praticamente a metade está até 2024, o que é muito bom, porque isso aqui vai segurar muito o desempenho da carteira se os papéis de longo prazo se desvalorizarem por algum motivo de crise, tá? Nós, mesmo assim, no perfil, na parte longa, no braço longo da carteira, a gente mesmo assim tem bastante título de médio prazo, e esses títulos de médio prazo dão rentabilidade boa em momentos positivos da economia, porque foram os escolhidos pelo gestor da Verde, tá? Que mais? Que a taxa composta aí por uma inflação de 4,15%, começa ali em 4%, mas sempre acima do 100% CDI, né? 100% CDI seria 1,064 ou 1,0640 para manter a proporção aqui. Todos eles acima do CDI, certo? Todos eles, tá? E crescendo de maneira proporcional, apenas com uma deflexãozinha aqui no fim da curva. A duration nós comentamos, abaixo de 5 é muito bom, tá? Abaixo de 10 é bom, acima de 10 é um pouco mais arriscado, mas como a gente vê, é uma parcela menor do que 50% se a gente considerar o total da carteira. Aqui o peso de cada papel, depois vocês podem olhar melhor esses números, e aqui o prazo de vencimento. Então tá, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Eu acho que esse desenho de carteira desse índice é super bom, tá? E a gente está aí na torcida para esse fundo aí conseguir superar um pouquinho esse índice para dar aí uma lucratividadezinha um pouquinho a mais, para motivar o pessoal a investir nele com mais vontade. Então tá, pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.